Oi, gente. Hoje vamos falar de Antártica ou Antártida. Ela vai falar pra gente. Ai, tô toda. Ela vai falar pra gente como que é lá e vai nos ensinar muita coisa sobre a Antártica. Que eu sempre falei Antártida, mas ela vai falar o porquê que é um ou é outro. Vamos ver o que é. Vou chamar ela já. Mando. Obrigada, Cauana. Olá, Mulari. Você também. Ótimo, ótimo. Ó, Amore, então, baixa o celular. Ah, o que eu falei pra você, baixar o celular para aparecer mais o seu rosto. Tá, estão vendo agora. Agora acho que tá bem, né? A Ropio que falou aí. Ah, é a Roberta, minha amigona. Tá bom agora, Rô? Pronto. Alguém pode gravar pra gente aí? Deixa alguém gravar. Olha o Sérgio, meu amigão Sérgio também entrando. Isso, a Ana Vitória, minha aluna do FISC, do inglês. Clau, e aí, minha querida, como você está? Poxa, Silvia, desculpa, Cíntia. Caramba, a gente se vê pelo Facebook, vê fotos, né? Porque eu te acompanho pelas viagens, assim, eu vejo suas fotos. Mas a gente se viu presencialmente 13 anos atrás, é isso? Em Viçosa? 2008. Caramba! 2008, a última vez, porque daí eu fui para os Estados Unidos e eu voltei no meio de 2009. Fui em Viçosa, ainda fiquei lá, acho que alguns 4 dias com a Sustanes e depois eu fui vindo para Barra. Aí eu vim para Barra, né? Aí desde então tô aqui. Aí eu só viajo, nunca mais voltei em Viçosa. É, então, eu nunca mais te vi. E é engraçado como que essa questão da rede social, ela realmente aproxima a gente, porque não parece que faz tanto tempo que eu não te vejo, mas depois de ter te visto presencialmente desde 2018, essa é a primeira vez que te vejo novamente. Fora isso, só foram Uhum. as mensagens que vão te ver, Tá. que vão te reencontrar de alguma forma, porque nas mensagens a gente fica ali só curtindo as fotos, nas redes sociais a gente só fica ali curtindo as fotos, mas acaba que não bate muito papo. E aí falei É, aqui em casa, eu usei essa expressão, falei, poxa, a Cíntia me reencontrou, me achou e já me colocou nessa gelada, né? literalmente, né? Literalmente essa gelada. Ai, ai. Poxa, Amor, Cíntia, então, então. olha, de antemão, muito obrigada por você me convidar para fazer parte dessa sua história, né, de compartilhar aventuras. E eu acho que a ciência tem tudo a ver com aventura, pelo menos na minha vida e na vida de muitos dos meus colegas, né? Eu acho que a ciência tem tudo a ver com aventura e a gente pode realmente compartilhar e misturar um pouquinho dessas suas andanças com as nossas experiências na ciência. Então, muito obrigada de você ter dado essa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre esse lugar que nós nos aventuramos tanto. Para mim é um privilégio ter você aqui, porque você é uma baita cientista e pelo tudo que você passou pela ciência, você já merece todo o mérito, sabe? Então, você tá de parabéns por tudo que você tem desenvolvido em prol da ciência, que precisa ser tão desenvolvida, né? Obrigada, Cíntia. Muito obrigada. Vamos A minha começar irmã então? acabou de entrar aí também, viu? Tá todo mundo aqui prestigiando a gente. Sim, obrigada, gente, por estarem aí. Vamos compartilhar junto esses conhecimentos que a Clau tem. E vai ser muito interessante porque é um local que eu não, a gente até começou assim, é um país, uma cidade, o que que é, né? E aí a gente pode começar porque Antártida, porque Antártica e você a gente vai direcionando aqui algumas perguntas e aí a gente vai organizando, mas aí você já pode começar. Ah, primeiro, você foi fazer estudar ciência botânica, mas voltada você estava no doutorado em botânica, né? Se eu não me engano, ou não sei. É isso, né? Isso, foi. É bom, então deixa eu falar um pouquinho do meu contexto com a Tática, né? Como que Sim. isso aconteceu. Eu fui uma sortuda, realmente fui uma sortuda por ter essa oportunidade na minha vida, né? Mato Grossense, nascida lá na fronteira com a Bolívia, né? Uma cidadezinha de 2.000 habitantes, Glória do Oeste. E aí, de repente, assim, tantas oportunidades foram surgindo na minha vida.
E a oportunidade de fazer pesquisa na Antártica foi um grande achado, né? Uma grande sorte na minha vida. Realmente, eu me considero muito sortuda por esta oportunidade. E isso aconteceu no meu doutorado. Eu recebi uma bolsa da Petrobras, que fazia parte de um projeto antártico, coordenado pelo professor Carlos Schaefer, que é ainda com quem trabalho, né, tenho contato. E depois as outras oportunidades foram surgindo, né? Eu fui 3 vezes para lá, e aí eu fui uma vez então com o Programa Antártico Brasileiro, que é o ProAntar, e depois fui uma segunda vez com o Programa Antártico da Nova Zelândia. Eu fiz o meu doutorado em sanduíche, então eu passei um ano no Centro de Estudo Internacional da Antártica, Gateway Antártica, da Universidade de Canterbury, e aí tive essa oportunidade de ir para o continente, que é a estação brasileira, ela fica na região peninsular da Antártica. Depois a gente precisa dar uma olhadinha no mapa para situar um pouquinho mais, né, onde que fica cada um desses lugares. Mas foram 3 experiências bastante distintas, que me enriqueceram muito. Então foi uma experiência com o Programa Antártico Brasileiro, onde eu pude conhecer a região peninsular da Antártica, uma região com temperaturas mais amenas, tem uma biodiversidade maior, então ali a gente vê pinguim igual a gente vê galinha no sítio, na roça, né? Tem muitos pinguins, musgos, focas, né? Mas a vegetação, então falando da questão do que eu fui fazer lá, a vegetação na Antártica é muito escassa, né? Depois a gente pode conversar também um pouquinho mais sobre as condições do continente. Mas nós temos temperaturas, a Antártica alcança temperaturas de menos 89 graus. Pode imaginar o que é isso, né? É mais do que um freezer para quem trabalha. Não consigo imaginar isso. É um freezer comum, são menos 21, menos 20. Então, quem sobrevive nesse lugar? Né? Agora, imagina uma planta que precisa de fazer fotossíntese. Né? A Antártica passa por um período de 6 meses de intensa luz e 6 meses de escuridão completa. Né? São 24 horas de escuridão. Então, tudo isso já vai selecionando um pouquinho. Quem é que vive lá? Né? Quem é que resiste a esse ambiente? Né? Temperaturas negativas extremas, escuridão completa, 24 horas de escuridão, ventos que alcançam até 322 km por hora. É uma loucura, né? Eu tive a chance de experimentar 120 km por hora de ventos, né? E a gente não consegue andar. Realmente é uma condição muito adversa. Então, a vegetação é praticamente escassa. A gente tem pouquíssimas espécies, né, do grupo vegetal. E eu fui estudar cianobactérias de lá. Também considero, assim, uma sorte na minha vida ter encontrado esse grupo, né, de cianobactérias, do qual eu realmente gosto muito de trabalhar e me encanta porque, aproveitando para falar um pouquinho da ciência, cianobactérias é a minha paixão, até no sentido de andança mesmo, sabe? Que eles estão lá desde os vulcões, né, até as geleiras da Antártica, né? Então, são organismos que têm uma plasticidade muito grande para resistir a essas condições do ambiente. Então, na Antártica, elas são abundantes, né? A gente encontra em determinadas regiões da Antártica, a gente não encontra nem pinguim, né? Não encontra nada em termos de vida animal, mamíferos, né? E as cianobactérias estão lá. Então, eu tive a oportunidade de estudar esse grupo, e foi assim que começou a minha história. E depois, então, eu fui 2 vezes em função da pesquisa, e uma terceira vez eu fui com um navio de turismo dos Estados Unidos, que é o Holland American. E aí a gente pode ir coordenando as conversas para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Turismo na Antártica, né? Aí, como que as outras vezes você foi de avião? Sim, eu fui de avião. Então, só para a gente não perder a questão inicial que você tinha falado sobre Antártica ou Antártida, eu estava aqui esperando você me aceitar para a live, e aí eu escutei você falando Antártida ou Antártica? E eu falei, poxa, que bacana, porque é uma oportunidade da gente esclarecer um pouquinho sobre isso.
E, na verdade, é o segundo slide das minhas palestras. O primeiro é meu nome, é o título da palestra, o segundo já vem, Antártica ou Antártida? Porque é um questionamento muito comum. E eu vou dizer uma coisa, já aconteceu de corrigirem títulos da minha palestra, porque eu coloquei Antártica, e aí corrigiram, colocaram Antártida. Ou no certificado da minha palestra, também colocaram Antártida. E realmente a gente tem esse contato, vamos dizer assim, eu acho que eu poderia dizer assim, a mídia, né, os textos jornalísticos, né, a TV, eles usam esses meios, mas termo Antártida. Mas então a questão é, Antártica ou Antártida? Os dois termos estão corretos. Vocês vão me ouvir falar Antártica, porque desde que eu comecei a ter esse acesso, né, ao conhecimento antártico, eu já conheci como Antártica. Então, meu ouvido, ele está acostumado com o termo Antártico ou Antártica, né? Mas os dois termos estão corretos. É que Antártica, esse termo surgiu depois. Antártida é um termo mais antigo, aquele que a gente encontra lá na coleção básica. Oi? Nos dicionários. Né? Nos livros, né? Uhum. E Antártica, à medida que a gente foi estudando um pouco mais o continente, né, esse termo ele ficou mais apropriado porque se refere ante o Ártico, está oposto ao Ártico. Né? Então, o Ártico está no Polo Norte e a Antártica está no Polo Sul. Então, e tem uma relação também com... O Ártico tem uma relação, o nome tem um significado com uma constelação chamada Ursa Maior, que fica no hemisfério norte. Então, Antártica está oposta, o continente Antártico está oposto a esta constelação. Mas, enfim, resolvemos o problema. A gente pode falar tanto Antártica como Antártida, ok? Ótimo. Tá, qual é a outra questão sobre como eu fui, né, para lá? Eu vou dizer como eu fui e quais são as maneiras que nós temos de ir para a Antártica. Eu fui 2 vezes, então, de avião, né, nós vamos pelo avião da Força Aérea, o Hércules, né, que é aquele avião de guerra. Então, eu fui, inicialmente, a primeira vez eu fui com o programa do Brasil, eu fui com o Hércules da Força Aérea Brasileira, e com a Nova Zelândia eu fui com o Hércules da Força Aérea dos Estados Unidos, porque é uma parceria que a Nova Zelândia tem com os Estados Unidos. A estação dos Estados Unidos fica muito próxima da estação neozelandesa, então eles fazem as viagens em conjunto. Mas é o mesmo tipo de Hércules, né? A única diferença era que o avião era um pouco maior do que o nosso avião aqui da Força Aérea Brasileira, mas é o mesmo modelo de avião. Seria interessante se eu pudesse mostrar alguma foto para vocês, mas imaginem, é uma avião que carrega, né? Que carrega como se carregasse uma despensa dentro do avião, né? Não tem conforto nenhum, muito barulho. É um avião que carrega nós, né, e também tudo aquilo que nós precisamos para passar lá na Antártica. E depois, então, a segunda vez eu fui com esse navio de turismo. Então, se você quiser passar férias na Antártica, você combina aí com a Cíntia, né, Cíntia, depois eu te passo aí quais são os meios, você começa a passar para o pessoal, né, mas é possível. Quem que aceita aí comigo? Não neste momento, né, agora todo mundo em casa, por favor, mas é possível passar as férias na Antártica. A gente pode falar também um pouquinho mais sobre isso adiante. Agora, ainda falando do grupo de pesquisa, nós temos também 2 navios que vão para a Antártica, que são da Marinha. Então, quem faz essa logística de viagens para a Antártica, que leva os pesquisadores para lá, é a Marinha, é através do programa ProAntar, né, que é ProAntar, então é Programa Antártico Brasileiro. Então, eles fazem toda essa logística, são eles que também cuidam, né, e gerenciam a Estação Antártica Brasileira. Nós acabamos de reinaugurar, não sei se vocês acompanharam, nós reinauguramos a nossa estação, né, este ano, que está muito linda. Depois eu sugiro que vocês deem uma olhada para ver como é que está essa estação, porque essa estação é nossa, né? São os pesquisadores que vão para lá, mas é uma estação do Brasil, então é uma parte
de cada um de nós, né? Pertence a nós essa estação. E realmente, assim, tá um show de estação, é uma das melhores estações hoje da Antártica. Então, nós vamos através de navio ou nós vamos através de avião, do Hércules. É isso. Que ótimo. E me conta assim, vamos falar sobre a Antártica mesmo. Lembra que eu até escrevi um país, aí você falou, Cíntia, então, isso é outra pauta que a gente tem que conversar. É um país, é um continente, é o quê? O que é a Antártica na geografia, né? Olha, isso é tão interessante, porque reforça a nossa necessidade de conversar sobre a Antártica no Brasil. Né? E eu te agradeço novamente por me dar essa oportunidade, porque isso fortalece. E não é só a Antártica, na verdade é um local onde que não é muito falado, muito estudado, mas vários outros países que até mesmo é muito falado, a gente desconhece muitas vezes. Sim. Porque a cultura em si não é estudada nos livros, exato, né? Exato. É isso que eu acho assim. É o seguinte, acho que a própria temperatura do Brasil não nos deixa relacionar com a Antártica. Né? E aí outros países também têm a ver com isso, com o tipo de cultura. Mas, do meu ponto de vista, é muito importante que a gente comece a se relacionar com a Antártica. Né? Realmente, a Antártica tem um papel central, tanto para nós, quanto nós para a Antártica. A Antártica tem um papel central no clima da Terra, interfere diretamente nas temperaturas que chegam até a nós. Então, nós estamos passando aí estamos atravessando essa discussão, né? Não só a discussão, nós estamos vivenciando este momento de mudança do clima, né? Então, a Antártica é um termômetro para nós, tida como um termômetro de medida dessas mudanças, e depois dei uma olhadinha novamente, né, como eu sugeri, no mapa, para vocês verem quem são os vizinhos mais próximos da Antártica. É incrível. Quando a gente entra lá no Google Earth e dá uma olhadinha, a distância que nós estamos da Antártica. Nós estamos tão próximos, nós somos os vizinhos mais próximos. E a gente não tem relação quase nenhuma. Então, a gente percebe, quando a gente olha no mapa, o quanto que nós recebemos interferência do continente. Então, é a resposta do continente. Estou falando o tempo todo aqui continente, né? Mas eu já estou dando a resposta para a sua pergunta. Quando você disse país, continente, como é que é? Então, é isso. Antártica é um continente, né? É um continente grande, bem grande, maior do que o Brasil, bem maior do que o Brasil. Mas a gente costuma dizer assim, é terra de ninguém. A Antártica não tem um dono. Então, ela não tem uma divisão geopolítica. E talvez isso vai parecer estranho para quem já tem um conhecimento prévio, né? Já tem uma paixão por Antártica, mas eu não estranho, porque eu acho muito normal que essas perguntas aconteçam, uma vez que, na verdade, nós não temos nem no nosso material de ensino em sala de aula. A gente fala muito pouco sobre a Antártica. Então, se eu não tenho uma relação de aventura, de viagens, né, ou de pesquisa, eu não conheço o continente. Então, por que eu estou fazendo esse contexto? Uma vez me falaram assim, não, e como é que é, né? Como é que são as cidades lá? E fizeram algum comentário assim, né, sobre pinguins e vacas. E isso não existe, né? Não existe uma cidade na Antártica. Existem estações, não existe uma população fixa também na Antártica. Existem pesquisadores e civis, né, que vão para lá para trabalho, ou militares, né, que estão gerenciando as estações, mas não existe uma população fixa. E essas pessoas, elas vão no verão antártico, geralmente no verão antártico. Alguns vão, na maioria no verão antártico. Alguns vão também no inverno. Mas
é uma população muito dinâmica, né? Ela não se estabelece lá. Então, nós temos os militares que ficam por um ano, no caso da estação brasileira, e os pesquisadores que vão no verão. A partir de novembro até fevereiro, mais ou menos, é o período que nós vamos para lá. Então, respondendo, é um continente, é isso que faz também a grande diferença, que é a grande diferença da Antártica para o Ártico, porque o Ártico não é um continente. O Ártico é um mar congelado, rodeado por continente, enquanto a Antártica, na verdade, é um continente congelado, rodeado pelo mar. Essa é a grande diferença. Não é terra de ninguém, né? Ninguém pode, até então, explorar a Antártica, apesar de que existem interesses, né? Já existiu também muito mais forte no passado interesses territorialistas, né? Aquela coisa, né? Desde o início, né? Eu encontrei, então é meu. Então a Antártica passou por isso também, né? Os primeiros exploradores da Antártica também definiram que aquele pedaço de terra seria do país que conseguiu chegar lá. Mas, neste momento, na verdade, desde que o tratado foi assinado, o Tratado Antártico, Antártica é destinada, essa é a frase que a gente sintetiza, né, o que é o continente, é um lugar destinado à paz e à ciência. Então, qualquer tipo de exploração não é permitida, né, além da ciência no local. E quem segura isso daí? Quem que vai garantir que não seja explorada? Essas pessoas, esses militares que ficam lá na base? São os países signatários do tratado. Esse tratado, então, ele normatiza, traz as diretrizes para o continente. Então, como nós temos as leis governamentais, né, no nosso país, nós temos as normas, né, as diretrizes que são tratadas e decididas por esse grupo de países que assinaram o tratado. Então, que nós chamamos de países signatários. E nós temos a felicidade, né, o Brasil, de ser um desses países. Nós somos... são 29 países, se eu não me engano, que são signatários, que são consultivos, na verdade, né? Que são países consultivos, são países que são consultados para qualquer decisão a ser tomada sobre a Antártica. Então, esses países se reúnem, né? Eles discutem e eles tomam decisões e tem que ser 100% de acordo. Então, se um país não estiver em acordo, não é aceito, né? Não é tomada aquela decisão. Então, é feito através do Tratado Antártico. O Tratado Antártico, ele também está disponível, a gente pode acessá-lo na internet, né, para poder saber. Eu vou dar um exemplo, como que funciona esse tratado. O tratado diz assim, olha, não pode chegar próximo de um animal silvestre, né? Qualquer pessoa que vai para a Antártica tem que ficar no máximo, pode ficar, né, 10 metros próximo de um pinguim. Então, isso são as normativas que o tratado também coloca. A não ser que seja um pesquisador que esteja lidando com esse animal ou não? Está aqui, já pegou um pinguim no colo, já tirou sangue de pinguim, ela pode. Uhum, entendi. E aí, me conta um pouquinho sobre as situações que você passou lá, porque você foi 2 vezes de avião, aí uma você foi de navio. Como que foi? Você ficou hospedada onde? Como que fazia para tomar banho, as necessidades fisiológicas, né? O banho não teve durante um mês. Me conta isso melhor. Acho que essa história do banho que você colocou na chamada tá interessante, porque as pessoas estão dizendo assim, as crianças vão adorar isso. Eu fiquei, pô, as crianças, né? Eu falei, claro, porque não toma banho, não come fruta fresca e não come verdura. Quem é que adora isso? Criança, né? Vão dizer assim, olha, a gente quer se mudar para lá agora, um lugar que a gente não precisa tomar banho e também não precisa comer verdura.
Então, o meu trabalho, eu vou contar da minha experiência, né, mas se você ouvir um outro pesquisador antártico, pode ser que ele te conte uma outra experiência, né? Tudo depende do local de trabalho. Sim, isso que eu ia te falar. Tem pesquisadores que eles ficam no navio, né? Tem pesquisadores que ficam na estação. O meu trabalho é de campo, então eu fico acampada. O meu trabalho é acampamento. Então, o helicóptero pega a gente, deixa lá no acampamento e depois só volta para te buscar no final do trabalho. Então, isso significa em torno de um mês, no meu caso, mas até de 2, 3 meses para outras pessoas, né? Ficam lá no acampamento. Então, o hotel é a barraca, né, que a gente tem, a barraca de acampamento, e o saco de dormir, e o banho, não tem banho, alguém até disse, para que banho? Né? É engraçado isso, porque a gente tem essa sensação de que não precisa de banho no frio, mas talvez um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, começa a pesar, porque o banho não tem a ver só com a limpeza do corpo, né? Tem a ver também com essa sensação de relaxamento que a gente tem durante o banho, né? E o trabalho de campo na Antártica, ele é pesado, é um trabalho que a gente carrega peso, que a gente lida com temperaturas difíceis, né? Negativas, muito vento. O problema maior para mim na Antártica é o vento. Aquele vento que bate realmente no rosto, e aí a gente tem que ter muito cuidado com tudo que carrega. A gente usa um saquinho, uma espátula, e às vezes sai voando aquilo, você tem que tomar muito cuidado. Então, é estressante, né? E você tem um prazo para cumprir as suas tarefas também. E chega no final do dia, você entra num saco de dormir, vai dormir. Então, a primeira semana parece muito legal, né? É muita aventura, tudo isso. A gente tira muita foto de pinguim, adora ver pinguim, não pode ver um passando que a gente tira foto, mas depois de uma semana começa a pesar. Não é só realmente aventura, assim, a gente começa a sentir falta do banho, começa a sentir falta da cama. Tem aquecedor dentro da barraca? Não, não tem aquecedor, mas são barracas com material, muita tecnologia, né? Não entra um vento. Eu vou dizer a verdade, às vezes eu tirava um pé do saco de dormir, deixava pro lado de fora, assim, porque eu sentia calor, começava a sentir calor. Né? É material com muita tecnologia, então não passa vento, é tudo corta-vento. Inclusive as nossas roupas, né, são também. A gente sente frio a hora que vai realmente para campo e a hora que vai fazer coleta. Então eu trabalho com água, eu faço coleta de água e de material que a gente chama de biofilme. Então eu preciso... Tinha água lá? Oi? Mesmo, a água não estava congelada, mesmo a 80 graus negativos. Não, mas a gente vai no verão, então isso tá... menos 80 tá tudo congelado e escuro. Isso é no inverno. No verão, a gente tem temperaturas positivas. Inclusive, essa questão da mudança do clima é uma coisa que nos assusta. Na Antártica Peninsular, a gente tem um registro de 18 graus. Imagina só, 18 graus, né, no verão passado. Mas às vezes você tem uma temperatura 5 graus, 3 graus, mas com a sensação térmica de menos 15. Essa que é a questão também, a diferença. Qual a temperatura mais baixa que você pegou? Eu acho... deixa eu pensar um pouquinho. Menos 8 lá no continente, mas com sensação térmica de menos 25, mais ou menos. É isso. Na região onde eu fui, continental, que é chamada ali de Dry Valleys, é um lugar muito inóspito, é um lugar muito diferente da região peninsular, que eu falei que não tem nem pinguim. E ali aconteceu alguma coisa estranha, assim, meu rosto deu umas bolhas, né? É muito seco. Lá é considerado mais seco do que o deserto do Saara. É o maior deserto da Terra, na verdade, fica na Antártica. Não tem precipitação, assim, precipitação varia de 7 a 11 milímetros. Nunca passa de 50 milímetros, e não chove na região.
Então, tem essa condição também, não só do frio, de ser muito seco, né? Dos olhos, nariz, ficarem muito secos. E, e como que foi o 1 e o 2? Porque assim, eu imagino que é tudo reto, não tem uma moitinha, não tem um banheiro químico. Como que fazia isso, menina? Quantas pessoas vocês estavam? Olha, outra impressão que a gente tem da Antártica, de ser tudo reto. E, na verdade, o reto só é no Polo... Quando a gente fala Polo Sul, né, a gente está falando... Vou usar minha xícara aqui para exemplificar para vocês, né? A gente está falando exatamente aqui, 90 graus ao sul. Mas a gente vai por regiões aqui a 78 graus, 66 graus ao sul. Então, essa região, quando a gente fala do Polo Sul, é totalmente plano, mas porque está coberto ali de muito gelo, né? Camadas de gelo. Agora, aonde a gente vai é montanhoso, tem muitas montanhas. Mas, de qualquer forma, não dá para ir muito longe para fazer o 1 e o 2, né? E não tem uma árvore para você se esconder, nem uma moitinha para você se esconder. Então, a gente tem uma barraca. Vou falar também de duas experiências distintas. Armamos uma barraca e ali era o banheiro, né? Construir para o banheiro. Mas uma outra vez, que foi com o programa da Nova Zelândia, a gente escolheu um lugarzinho mais escondidinho, né? E aí a gente coloca os baldinhos. A gente usa os baldinhos com sacolinha, né? E aí eu faço o meu serviço, deixo arrumadinho com o colega, porque ninguém precisa ver o meu trabalho, né? E aí vem um coleguinha faz, o outro também. E quando a gente enche o baldinho, porque é um balde mesmo, e aí a gente leva tipo um assento de vaso sanitário, que coloca por cima. E tem um saco plástico. Então, todo o lixo, né, que a gente produz, todo o resíduo que a gente produz na Antártica, a gente não deixa lá em campo, a gente leva para fazer o tratamento. Então, a gente leva para a estação quando o helicóptero vem nos buscar. E aí, encher o baldinho, a gente amarra o saquinho, deixa lá guardado, coloca um saquinho novo para usar. E aí, a gente faz esse revezamento. Todo mundo tem que amarrar o saquinho um dia, todo mundo tem que arrumar o baldinho, né? E é um trabalho, na verdade, assim, quando a gente está em campo, é muito cuidado um com o outro, né? Tem tanto... Caixinha de lenços umedecidos, quantas? Oi? Quantas caixinhas de lenço umedecido tem que levar? O banho, então, o banho é esse. O dia de banho é o dia que você usa um dry baby, né? Você usa um lencinho para tomar o banho. E eu agora estou com cabelo curto, mas na época eu estava com cabelo bem maior, você conhece meu cabelo, né? Volumoso. E você imagina só, um mês sem lavar cabelo, como é que ia ficar isso? Aí eu resolvi, olha que palhaçada, né? Resolvi passar um lencinho daquele no cabelo, para dar uma limpada, tava com areia e tudo mais. Você não imagina a bagunça que ficou, o cabelo com um lencinho úmido, um cabelo cacheado, aquilo ficou terrível. Aí eu fiz um coque no cabelo, botei a touca e nunca mais tirei, só fui tirar o dia que eu fui para a estação tomar banho, né? Que aí quando você chega na estação, você toma banho. Na estação você tem banho quente, chuveirinho quente e tudo mais. E eu me lembro, Cíntia, eu chorei nesse dia. É engraçado, assim, porque não é um tempo tão longo, né? É um mês, mas o quanto é importante para você refletir, né? Porque é muito tempo. Em casa, de abrir a torneira da cozinha, a torneira do banheiro, chuveiro, a gente nem percebe que está caindo água. A gente só sabe que quer tomar banho, né? E aí, depois de você ficar todo esse tempo sem tomar banho, e abre o chuveiro, e a água caindo com tanta facilidade, você pode tomar um banho, poxa vida, né? Quanta coisa eu deixo de perceber na minha vida, né? No meu dia a dia, para ter gratidão, né? Ter reconhecimento da grandeza da vida. Mas não só por isso, como também a quantidade de cabelo que caiu. Eu falei, eu vou ficar careca, cara. Vou ficar careca. Cabelo para nós, né, meninas, assim, a gente tem toda uma estima pelo cabelo, né? Olha aí. Mas na verdade não era o cabelo que tinha que cair, e não caiu porque estava no coque e na touca.
né? E aí tudo que o dia que eu lavei o cabelo, saiu tudo. Mas então é isso. No acampamento a gente não tem banho, né? Tem relatos de colegas que descongelam neve, né? Que descongelam gelo e lavam o cabelo, tomam um banho. Isso não aconteceu comigo. E qual que era a sua rotina do dia? Que hora que vocês acordavam, saía para campo, alimentava lá mesmo, ou vocês voltavam pro acampamento? Como que vocês faziam isso? Caminhava muitos quilômetros por dia? A gente tem um cuidado para manter a rotina que nós temos aqui, porque como no verão lá nós temos 24 horas de luz, a gente fica um pouco confuso, né, de tempo. E aí tem essa questão de aproveitar o tempo para pesquisa, né, o tempo que nós temos lá tem que ser o suficiente para coletar os dados, seja para dissertação, para tese, para o paper, né, então a gente costuma, se não criar uma rotina, a gente costuma ultrapassar o nosso limite, né, saudável, do trabalho saudável, vamos dizer assim, né, e acaba levando ao esgotamento. Então, no meu grupo, a gente tinha essa rotina, né, de levantar no horário que a gente costuma levantar entre 6h30, né, mais ou menos 6h30, 6 horas, a gente segue o horário daqui, e tomo café, né, aí tem um café, e aí depois também posso falar um pouquinho mais sobre a comida, o que a gente come, e prepara a mochila, todo o material que nós temos que nós precisamos usar na nossa coleta. Então, eu tenho muitas garrafinhas, muitas sacolinhas, espátulas, né, caixas, e preparo o meu lanchinho, porque geralmente a gente não volta para o acampamento para comer, né, no almoço. Então, a gente toma um bom café da manhã, preparo o meu lanchinho, pego a minha água e vamos para o campo. E aí a gente vai andar. Não são muitos quilômetros, eu não sei te dizer agora exatamente quantos quilômetros que eu ando por dia, mas é muito exaustivo, porque, como eu falei, é sempre com vento, pedregulho, né, íngreme e com peso, né? Então isso acaba ficando muito exaustivo. Chega no final do dia, a gente realmente está muito exaustivo. A sensação que eu posso trazer para vocês entenderem um pouco é como se imagine você perto de uma caixa de som muito alta, aquela coisa de ficar fazendo bum, bum na sua cabeça, e depois você volta para casa e continua com aquele zunido no ouvido. Aí eu tenho muito isso, eu tenho muito zunido, assim, e aí a gente chega e, né, fica aquele cansaço, né, querendo descansar, querendo relaxar um pouquinho no final do dia. E aí, à noite, a gente se reúne para jantar. Geralmente, a gente tem uma barraca cozinha, que é a nossa barraca social. Então, cada um tem a sua barraca individual, onde a gente tem a nossa privacidade, né? Cada um tem a sua barraca. E temos a barraca social, que é a barraca cozinha. E na barraca cozinha, a gente se diverte, a gente ri, a gente conta piada, né? A gente interage. E aí, cada dia um faz o rangão, né? Faz a janta, inventa alguma coisa. E a criatividade vai alta, porque a gente tem que usar a criatividade, né? O que tem ali nas caixas? A gente brinca, vamos às compras. E aí a gente abre as caixas de marfinite e vê o que tem ali para cozinhar e vai inventando. Então, já aproveitando um pouquinho que eu estou falando de comida, também são duas experiências distintas. Ali com a Nova Zelândia, no início a gente passou pela estação, então a gente conseguiu levar alguma carne, embora eu não como carne, como peixe, mas enfim, levamos alguma carne, levamos algumas frutas, e aí a gente consegue ter alguns dias no início do acampamento de comida mais fresca, né? Mas isso dá para uma semana, mais ou menos. Depois a gente tem os enlatados, as frutas secas, né? Tem macarrão, muito chocolate. Eu gosto muito, eu fico muito com frutas secas, me sustenta bastante. Gosto de fazer aveia com leite, no leite em pó, a gente usa muito leite em pó. E o chocolate também vai muito bem, né?
chocolate no frio para dar energia. Aí faz um sopão com ervilhas. Não sei, talvez tenha pessoas que vão falar com mais criatividade aí para você, mas foi isso que eu tive. Tem as salsichas enlatadas, tenho colegas que adoram salsicha enlatada, o polenguinho. Eu lembro que quando a gente ia para campo, a gente ficava no máximo 5 dias e comia carne, acho que nos primeiros dias, nos 3 primeiros dias, depois era só enlatado e coisa assim. A gente já sofria. Eu fico pensando você no meio do nada, na Antártica, um mês, sem banho, sem comida, assim, sabe? Aquela comida mesmo. Aquele arrozinho, feijão e ovo frito, né? Mas a gente não come mal não, sabe? Assim, tem essa questão da comida fresca, né? De você ter algo fresco para comer. Mas tem muita fartura, assim, a gente passa bem, né? Até é possível de ganhar peso, na verdade, porque são comidas calóricas. Mas a sensação de... Eu gosto muito de verdura, então eu sou apaixonada, sou uma lagarta para folha, né? Eu sinto muita falta, assim, de comer uma folha. Eu também gosto muito. Aqui em casa a gente come muita verdura, muita salada, então... Você ia passar por... Ia. Clau, mais uma coisa. Quanto à roupa, me conta como que eram as roupas que você tinha que ir para poder ir no campo, né? Porque você disse que mexia com água. Então, como que era o tipo de vestimenta sua? Se você marcou de sair às 7 horas com seu colega, você levanta às 5 para começar a vestir as roupas, né? Tô brincando, mas são algumas camadas de roupa realmente que a gente usa. Agora não são roupas, assim, a gente tem essa sensação de ser roupas volumosas, né? Não são roupas volumosas. Como eu disse para as barracas, assim também assim também é para as roupas, né? É uma tecnologia, é um investimento muito alto na tecnologia, né? Do material que é feito essas roupas. Então, tem a segunda pele, né? Que você usa aquela calça térmica, blusa térmica, né, que é mais fininha, que fica mais em contato direto com a pele, né, porque a jaqueta, geralmente, ela cria esse espaço, né, entre a pele e a jaqueta, então você usa a segunda pele, e as roupas, elas não são roupas, elas não são compradas por nós, são roupas que nós pegamos emprestadas do programa Antártico. Tanto aqui no Brasil quanto na Nova Zelândia, né? Até porque são roupas caras, né? E às vezes você vai para a Antártica uma vez e não volta mais, né? Não tem o hábito de fazer viagens para ambientes gelados como é lá. E então seria um investimento que não vale a pena, né? Nessas roupas. Então a gente tem, antes de irmos para lá, a gente ganha um formulário, e nesse formulário a gente escreve quais são as roupas que nós precisamos, e o tamanho que nós usamos. E aí, geralmente, tem uma jardineira, uma calça, 2 pares de jaqueta. E uma jaqueta mais para uma temperatura mais negativa e uma para mais amena, né, que a gente vai revezando. Agora, eu coleto em água, mas eu coleto na borda dos lagos, né? Eu não faço um mergulho, que é o caso do meu orientador da Nova Zelândia. Ele faz mergulho. Agora você imagina que é fazer um mergulho nos lagos antárticos, né? Então, só para mesmo. Oi? A título de curiosidade, qual que é a temperatura dos lagos lá? Você sabe, assim, falar? Não são. Olha, que engraçado, porque lagos que se permanecem ainda, que a superfície permanece congelada, as temperaturas são positivas. Mantém a temperatura. É mais quentinho dentro do lago do que fora. Entendi. Então, mas aí a respeito ainda da minha coleta, eu uso só aquela luva, né, aquela luva de borracha para poder não molhar. E a gente tem um sachêzinho químico que às vezes a gente precisa colocar dentro da luva, né, e estourar ele para ajudar. Então, isso aconteceu comigo em alguns campos que a gente começa a coletar, mesmo com as luvas térmicas ali, mas chega um momento que você não consegue
quando chega um momento de você estar sentindo, a gente brinca assim, não está sentindo mais dor, ou não está sentindo mais frio, está sentindo dor. E realmente é dor que a gente... Aí tem esse sachêzinho que a gente usa, coloca de dentro da luva e consegue esquentar as mãos. Ou dançar uma salsa, a gente também já dançou salsa em volta do lago para dar uma aquecida antes de voltar a coletar. Nossa, Cláudia. Gente, é bem intenso. Mas que bom que o clima, vocês vão na época de verão, né? Eu imaginava assim, 25 negativo, 30 negativo, vocês tendo que fazer coleta. Eu assustei. Como eu disse, tem alguns pesquisadores que vão no inverno para lá. Geralmente são pesquisadores que estão estudando glaciares, né, meteorologia, eles vão. Porque para quem estuda biodiversidade, como nós, na biologia, não tem muito o que fazer lá no verão, no inverno. Tá tudo sob neve, né? Então não tem muito o que estudar. Mas além de pinguim, tem uma questão que é diferente, assim, às vezes você tem um dia, isso é engraçado, a gente tem que passar um rádio para a estação e perguntar para a equipe de meteorologia como é que vai estar a condição climática do outro dia. E aí eles falam assim, olha, o dia vai estar lindo, vocês vão poder fazer um trabalho amanhã com muito sucesso, e a gente acorda aquela coisa louca, né, nevando. Então muda muito de uma hora para outra, assim. Às vezes você tem um dia com sol, que você faz fotos lindas, o trabalho realmente rende, mas a gente passa às vezes 2, 3 dias sem conseguir sair da barraca, porque está nevando no verão. Então isso acontece. Acontece. E quais são os animais, além do pinguim, que é fácil de ver aí? Na região peninsular tem o pinguim, que são vários, ali a gente tem uma adélia, eu esqueci o nome do outro agora, se a Roberta tiver aí, que tem esqueci o nome dele, mas são 3 que nós temos ali. 3 espécies, que é muito fácil de ser visto. A foca de Weddell, que é muito fácil de ver, e ela fica ali na praia, né, muito bonitinha, né? Você consegue tirar foto e ver muito próximo. Porque tem a foca leopardo, que é a foca agressiva, né? Que é uma foca bem mais agressiva e a gente não consegue ver com facilidade. O elefante marinho, o lobo marinho, também são fáceis. A escua, que é um pássaro que reproduz nesse período e a gente vê com muita facilidade. A Roberta está falando ali, olha, 3 mais comuns. Isso. São 7 espécies de pinguins que tem, mas esses 3 são os mais comuns que a gente encontra na península. Com o binóculo você consegue ver baleias também. Tive a chance, vi baleia assassina, que foi interessante. Nossa! Vi. A sua amiga está colocando aí o nome dele. O Antártico. É o Antártico que eu queria dizer, que ele tem um cavanhaque, um charme, esse pinguim. São os que a gente consegue ver por ali. Agora, como eu disse, na região dos Dry Valleys não tem nenhum deles. A gente não vê nada. E essas pessoas que ficam lá, eles vão só no verão ou eles vão trocando, né? Eles não ficam, tipo, mais do que 3 meses, ou essas pessoas que trabalham lá, né? Não tem comunidade que mora lá e tal. Você disse os que estão na estação ou os pesquisadores? Pesquisador fica um período e desenvolve a pesquisa e vai embora, né? Talvez nunca mais volte. Mas as pessoas que trabalham lá no campo, não sei como chama, se é o próprio exército, a base, né? A nossa estação é uma estação militar, né? Então ela é gerenciada pela Marinha. Quem fica lá são os marinheiros. É uma equipe da Marinha que permanece por 1 ano. É 1 ano, então. Base, até recentemente nós fizemos uma live com eles, né, através da Apex Brasil, né, que é a Associação de Pesquisadores Polares em Início de Carreira, pesquisadores e educadores em início de carreira. E a gente esteve em contato com eles, eles mostraram a nova estação para a gente, e eles chegaram lá esse ano. Então, no final do ano, entre dezembro e janeiro, eles trocam o grupo base.
E aí, então, ficam lá por um ano. É isso que acontece. Eles vão passar, estão vivendo agora, está chegando o inverno, né? Já estão passando por esse Mas período. lá tem, mas para eles tem uma casinha, tem uma coisa mais estruturada do que tinha para vocês, né? Tem uma super estação. É isso que eu Ah, falei. então, Uma super estação. Tem pãozinho fresco todos os dias, tem academia, tem internet boa. como que eles recebem comida? Ah, eles levam para um ano ou as pessoas vão abastecendo a cada um período de meses e tal? Eles levam comida suficiente, né, para um ano, mas também, quando navios vão para lá, fazem um reabastecimento. Entendi, Fazem legal. um reabastecimento de comida. Até na Você, última, até nessa live que nós fizemos com eles, nós perguntamos como é que estava de frutas, né, de comidas frescas, e aí eles falaram, olha, nesse momento a gente só tem maçã congelada, a única coisa que nós temos aqui. Né? Mas tem geralmente o chefe lá da cozinha que faz delícias de comidas, né? Inventam muitos pratos, eu acho que passa muito bem. Eu estive na estação, embora eu disse que fiquei em acampamento, mas a gente sempre passa pela estação, né? Então eu estive na estação brasileira, na antiga estação, e a gente realmente tem muito conforto, a gente consegue ficar de camiseta dentro da estação, né? E agora, como eu disse, nós temos uma das melhores estações da Antártica. Realmente está muito bonita, muito sofisticada. Mas não deixa de ser um período difícil de atravessar, né? Porque eu não tenho uma pracinha, eu não tenho um boteco, né? Para quem gosta, eu tenho que ficar ali com aquele grupo de pessoas por um ano. Né? Não deixa de ser um desafio, distante da família, e ainda mais agora, nesse momento que nós estamos atravessando, né? De pandemia. Então tem todas as preocupações com os familiares, né? O distanciamento. me conta como que é fazer, então, turismo pela Antártica. Sim, então é possível de ir para a Antártica, só basta fazer umas economias aí, né? Que é possível É ir muito para lá. caro? Um dos quartos mais baratos, né? Para você ir para lá no navio, está em torno de 15 mil a 18 mil reais para você Por ir. quanto tempo? 23 dias. São 23 dias. Então, assim, na verdade, se você... Eu não sei, né, como são os pacotes aí, eu não viajo por pacote, Também mas não. se você considerar alimentação e hospedagem e Tudo passagem, incluso? eu acho que seja um preço razoável, é possível de fazer, Justo. né? Uhum. Agora, os quartos, que são os quartos com melhores, que tem uma visão melhor, né? Quartos mais amplos, eles vão até 40 mil a 50 mil, mais ou menos. E aí você só tem a saída dos Estados Unidos, ou sai aqui do Brasil Não, pelo também, ou você... contrário, só sai por aqui, pela América do Sul. Eles é que descem para cá. Porque a porta. Nós Legal. temos as cidades que são chamadas Gateway, né, Antártica, que são as cidades que são entradas para a Antártica. E nós temos duas aqui na América do Sul, que é Ushuaia e Punta Arenas. Ushuaia na Argentina e Punta Arenas no Chile. Então, são os lugares que os navios saem, né, ou que os aviões também saem dali. E aí eles vêm para cá. Esse navio, ele chegou em Buenos Aires, e aí ele fez o percurso, foi até a Antártica, passou pelas Ilhas Malvinas, que foi um máximo, assim, eu super achei uma coisa muito legal, uma experiência muito legal ter conhecido as Ilhas Malvinas, e depois volta pelo Chile. E aí ele chega, passou em Punta Arenas, mas na verdade ele foi ancorar em Valparaíso, no Chile. Então, as pessoas que vão para esse navio, né, que vão fazer esse turismo, na maioria são europeus e chineses. Na maioria Ah, minha filha, chinês. é, Tá espalhado assim, ó. é o bem clássico, aquele que corre com a câmera para um lado, para o outro.
É, isso mesmo. E então, mas tinham dois casais de brasileiros nesse navio. Eu achei muito legal, porque isso é muito recente ainda para a gente, né? Eu acho que o turismo antártico ainda é muito distante para nós, né? Mas tinham dois casais brasileiros. E, então, essas pessoas de fora, elas compram as passagens para cá. Elas compram as passagens ou para Buenos Aires ou para Santiago, né, no Chile, e aí vão pegar o navio aqui. E aí também pegam o voo de volta da América do Sul para os seus lugares. Então eles vêm para cá. Quanto tempo de Buenos Aires ou de Santiago, do Chile, para chegar na Antártica? Cíntia, olha, isso vai ser, de novo, vou falar da experiência, porque é muito relativo, assim, né? Se fosse. Ah, sim, claro, a que você fez. Porque ela foi parando em vários lugares. Foi parando realmente em vários lugares, assim, na própria Clau, a Patagônia. gente tem 1 minuto e meio. E aí foi em torno de, deixa eu lembrar agora aqui, 4, 5 dias, mais ou menos, para a gente chegar. E aí a gente Legal. tem período ali, a travessia do Drake, né? Não sei se você já ouviu falar do Drake, né? Aquela travessia que é o mar entre América do Sul e Antártica, e é onde é um dos lugares, né, onde o mar é mais violento, né? Ali tem a mistura da água fria com a água quente, então é um rebuliço, né? E às vezes tem que dar uma pausa para atravessar, ou vai atravessar numa velocidade muito devagar. Então, por isso que eu falei que também é muito relativo, assim, mas é em torno disso, mais ou menos. E é um período que você passa praticamente deitado. São poucas pessoas que permanecem de pé nessa travessia, porque balança mesmo, balança muito. Clau, a gente tem 40 segundos só. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Bom, eu só queria que você deixei aqui até aqui do lado, para quem gosta de aventuras antárticas ou outras, porque não é só Antártica, são muitas, né? Tem alguns livros que eu queria falar para vocês aqui que é fácil da gente encontrar, que são dos exploradores antárticos, né? E, enfim, acho que não vai dar tempo, eu só vou agradecer, Cíntia. E eu tenho contato, deixa meu contato também aí para o pessoal, eu estou na rede social, no Instagram, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso e à disposição para qualquer outra informação. E muita gratidão por você ter me dado essa oportunidade de contar essas histórias aqui com você. Eu que agradeço sua disponibilidade, seu amor pela ciência, viu? Muito obrigada.